Tudo bom, Miro? Como você está? Alita, tudo bem é uma forma de falar, não é isso? Tá dramático ver essa situação no Rio Grande do Sul. Conheço razoavelmente o estado, já viajei muito em atividades de formação, debates ao Rio Grande do Sul, em vários municípios. Tenho grandes amigos no Rio Grande do Sul, alguns que foram duramente afetados por essas chuvas, por inundações. Então é tudo bem relativo, né? Porque dói demais ver o que está ocorrendo no estado. Nem Mas vamos tanto tocando. tranquilinho, né? É uma forma carinhosa de abrir a conversa, mas não tá bem, Isso. não. Talvez a situação esteja melhorando aos poucos, mas as previsões também não são tão boas. Então, assim, acho que o Estado realmente está passando por essa crise e que vai durar aí alguns dias e depois a gente tem uma nova etapa de reconstrução, de tentar voltar a certa normalidade, né? Eu queria pegar um gancho com você, Miro, fazendo um recorte, né, entre tantos que a gente pode fazer nessa situação, em relação a essas fake news que estão rolando. Tem algumas principais, né? Eu trago, inclusive, aqui, e faço questão de repeti-las, para a gente colocar como sendo fake news. Isso tudo está sendo desmentido pelo governo. Por exemplo, que a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul estaria exigindo notas fiscais para as doações, mentira. Que corpos teriam sido encontrados ali boiando no município de Canoas, isso também foi desmentido. São várias as informações que estão sendo desmentidas. E, inclusive, eu vi relatos de desmobilização em relação a doações conta dessa fake news que rola. Então, assim, para a gente sentir o impacto. Então, as pessoas vendo uma fake news como essa, estão exigindo nota fiscal aí para doações. Então, para que eu vou doar se isso não vai chegar de fato ali às pessoas necessitadas? Isso desmobiliza. E é uma maneira de atuação nesses tempos de crise da extrema-direita, não, Miro? Por que isso? A extrema-direita some em relação à informação, em relação a suporte, em relação à ajuda, e aparece dessa maneira, com fake news. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre as fake news que aparecem nesse momento e sobre como o governo está combatendo. Botou o Ministério da Justiça aí para investigar quem está fazendo essa divulgação. Quero te ouvir sobre isso. Então, Thalita, isso é o estilão da atuação da extrema-direita no mundo, no Brasil, em vários episódios. Né? Por isso que se diz que as Big Techs, ao não regulamentarem, ao não terem nenhum controle nessas plataformas, essas gigantes de tecnologia, elas não só estimulam ataques à democracia, não só estimulam ataques às pessoas, elas destroem a saúde, elas matam. Isso já ocorreu, a extrema-direita fez isso durante a pandemia da Covid, fez exatamente isso. Né? Ela fez uma campanha de espalhar mentiras contra a vacina, que vacina tinha chip chinês, que não era um vírus, era um comunavírus, não é isso? Que transformava, não teve um presidente que falou que corria o risco de virar jacaré? Espalhava-se mentiras contra a vacina, espalhava-se mentiras contra proteção, uso de máscara, espalhava-se mentiras contra medidas para evitar concentração de pessoas em lugares públicos. O presidente andava com criança no colo, espirrando, tossindo. Espalhava-se mentiras. Ou seja, a pandemia matou milhões de pessoas, mas a mentira espalhada pelas redes digitais matou também um bocado de pessoas. Tanto é que tem um relatório da Organização Mundial de Saúde que fala isso. Você teve uma informação que levou à morte. Isso é o estilo de trabalhar da extrema-direita. A extrema-direita é isso, é necropolítica, dane-se a vida, dane-se o ser humano, não tem empatia nenhuma, né? E é criar inimigos sempre, é gerar ódio sempre. Então agora volta a mesma coisa, é o mesmo estilão, é o estilão da extrema-direita, esse estilão nojento, repugnante, asqueroso, né, de fazer política. Volta a mesma coisa. Você pega esse sujeito, esse Pablo Marçal, né, esse Coache, né, essa figura escrota, né, sujeito que foi candidato à presidência da República só para se cacifar, depois apoiou o Bolsonaro, é um bolsonarista. Esse foi o que espalhou a história de que a Secretaria da Fazenda estaria bloqueando, barrando caminhões de doação em função de nota fiscal. Esse sujeito devia ser preso.
Isso é um criminoso. Esse sujeito outro dia quase matou gente numa escalada de uma montanha. Devia ser preso. Isso é um criminoso, bandidaço, que vive de caçar clique, vive de espalhar terror. Esse senador do Republicanos de Minas Gerais, esse Cleitinho, retuitou esse negócio, repostou esse negócio. É outro criminoso. O Dudu Bananinha, esse que está lá nos Estados Unidos fazendo campanha contra o Brasil, sendo motivo de chacota lá nos Estados Unidos, é outro criminoso. Então, inclusive no pedido que o Paulo Pimenta faz, ele cita os três. Cita o Eduardo Bolsonaro, cita o deputado federal pelo PL de São Paulo, cita o senador Cleitinho do Republicanos do Rio de Janeiro e cita esse coache, né? Essa figura aí chamada Paulo Marçal, né? Esse bolsonarista. É isso, espalha mentiras, vamos espalhando. E são muitas mentiras, é um negócio impressionante. Então essa história da nota fiscal, bloqueio de caminhão, é a mentira que foi desmentida agora há pouco, de que porque o governo aí tem que sair correndo para falar que é mentira, né? Que o governo estaria bloqueando a ajuda do Uruguai. Onde já se viu um negócio desse? Tem um helicóptero do Uruguai aqui no Brasil ajudando. O que existem são normas técnicas que precisam ser respeitadas às vezes. Mas é o que a nota oficial do governo fala, não vai recusar ajuda de ninguém. Quem quiser ajudar, ajude, porque é clima de guerra, é tempos de guerra. Mentira que se falou, tentando comparar, dizendo que o governo estava gastando grana no show da Madonna ao invés de estar investindo na recuperação do Rio Grande do Sul. Mentira descarada. 60 milhões usados no show da Madonna, 10 foram da prefeitura do Rio de Janeiro, 10 foram do governo do Rio de Janeiro, que inclusive é um bolsonarista que está para ser empichado, e 40 milhões foram da Heineken e do Itaú. Mentira descarada. Mentira de que a Janja estava curtindo o show ao invés de estar... Mentira descarada. Então vão espalhando mentiras. E muita gente acredita nisso, muita gente acredita nessa patifaria, porque o ambiente está contaminado de fake news, né? É o zap do tiozão que fala isso e o cara acredita no tiozão, é o zap do pastor que fala isso e o cara acredita no pastor, né? E essas mentiras vão fazendo isso, elas cumprem o mesmo papel que tiveram na pandemia. Elas ajudam a matar, elas ajudam na morte, elas ajudam no desespero. É isso. Nesse sentido, eu acho que o Paulo Pimenta, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, chutou o balde com razão. Chutou o balde com razão. Isso é cafajestice, isso é sacanagem. Em tempos de guerra, se trata quem faz isso, quem não se soma nos esforços para derrotar os inimigos, nesse caso, né? Derrotar esse desastre que está sendo, essa tragédia que está sendo no Rio Grande do Sul, né? Se chama em tempos de guerra de quinta coluna. Esses são os traidores. Esse é um termo clássico de tempos de guerra. Esses são quintas colunas. Ao invés de ajudarem, só prejudicam, só espalham mentiras. Tal. Então, Paulo Pimenta está certo. Não, o Rui Costa também falou sobre isso. Né? É preciso colocar a Polícia Federal para investigar. Mas mais do que investigar, chega de passar pano. Isso dá uma certa canseira. Né? Que vai passando pano, passando pano. Esse sujeito aí, esse Pablo Marçal, esse coache, né? Isso devia ser preso. Isso é um bandido, confesso. Devia ser preso. Né? Chega de ficar passando pano. Né? É preciso ir às últimas consequências. Me parece que o governo está corretíssimo. Paulo Pimenta está corretíssimo em chutar o balde. É isso. Não dá para tolerar esse tipo de coisa em tempos de guerra como esse que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. É tempos de uma devastação. As cenas são impressionantes. Concordo, essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Inclusive, Pablo Marçal, você citou esse episódio do pico, né? Ele levou as pessoas ali para um pico, as pessoas tiveram que ser resgatadas, inclusive de helicóptero. Tem um outro caso em que ele incentivava pessoas a correrem, né? Para, inclusive, assim, se superarem, e um moço acabou morrendo por conta disso, né? Uma pessoa que não era preparada para aquilo, foi correr ali daquela forma influenciada por esse coach, e ele acabou falecendo. Então, assim, é isso, é um criminoso, e agora com essa situação das fake news espalhadas nesse momento que é de tragédia, que é de guerra. Então, tem que ser responsabilizado, tem que ser preso. Eu concordo com você. Queria falar com você sobre comunicação. Como você está vendo a cobertura dessa tragédia pela grande mídia, assim, em relação a
a pegar mais leve com o governador Eduardo Leite, talvez, porque assim, Eduardo Leite, que privatizou uma série de serviços no Rio Grande do Sul, que votou contra uma legislação ambiental, na verdade quis mudar ali uma legislação ambiental para flexibilizar alguns pontos no Rio Grande do Sul, e que agora se vê nessa situação. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa cobertura, inclusive as notícias dão conta, né, as leituras, de que a Rede Globo, no Fantástico do domingo, fez uma cobertura muito fria aí do que estava sendo essa tragédia, essa calamidade no Rio Grande do Sul, foi muito criticada por conta disso, e daí resolveu entrar de fato na cobertura, mandou vários âncoras. Eu questiono muito essa história de ficar mandando âncora ali para o Rio Grande do Sul nessa situação. Eu vi a Patrícia Poeta ali do Encontro, apresentando de lá, e fazendo uma entrevista pela internet. Para que você tem que estar lá atrapalhando de repente, consumindo água e alimento de uma população que está passando por tudo isso, para fazer entrevistas pela internet? Eu sou muito crítica em relação a esse envio de âncoras para ficar fazendo ancoragem lá do Rio Grande do Sul. Mas enfim, daí teve uma mudança da cobertura ali da Rede Globo, né? Então queria te ouvir sobre isso e também sobre como o governo vem se comunicando, porque eu também acho que às vezes falta a imprensa, é claro, ela não tem dado tanto destaque, talvez, para as ações do governo federal, não apontando quem é responsável por isso. E a gente está vendo que o governo federal tem feito muito, né? Então são muitas as ações. Ao mesmo tempo, o governo federal até agora não chamou, por exemplo, Rede Nacional de Rádio e TV para fazer um pronunciamento, para fazer uma orientação. Eu acho que está faltando isso, sabe? As pessoas lá no Sul, muitas têm relatado que estão pelo rádio, porque rádio é pilha, não é bateria, né? Não tem energia elétrica. E assim, o governo federal poderia se colocar nesse momento fazendo um pronunciamento mais amplo através do chamamento da Rede Nacional. Então, como você está vendo a cobertura e a comunicação do governo? Então, Thalita, eu acho... A Globo sempre gostou muito do Eduardo Leite. O Eduardo Leite chegou a ser o nome de preferência da Globo como uma terceira via nas eleições presidenciais de 1 ano e 3 meses atrás, né? A Globo chegou a forma habilidosa, como ela sempre faz, né? Um padrão de manipulação muito requintado, muito cuidadoso, muito inteligente, fez campanha para Eduardo Leite, passou a ser o nome da Globo para as eleições presidenciais. Só que o Eduardo Leite não se viabilizou, o PSDB implodiu de vez, né? O PSDB virou nanico, né? Muita crise, e aí então a Globo deixou de lado. Eu acho que os setores da mídia estão na caça ainda de terceira via, né? Sabem que Bolsonaro é um risco, o bolsonarismo, a extrema-direita, o fascismo é um risco, porque é um bicho perigoso, é um monstro que, se você solta, de repente se volta contra você mesmo, né? Então a Globo sabe disso, né? A Globo sentiu isso na pele, ela ajudou a chocar o ovo da serpente fascista no Brasil e depois, né? Então, setores da mídia sabem que o bolsonarismo é muito perigoso, né? Pelo fascismo, né? Pela negação da liberdade e tal, né? E procuram, então, criar uma terceira via. Estão chegando ao ponto da Folha de São Paulo falar que o Tarcísio é um bolsonarista moderado, né? Estão procurando até bolsonaristas civilizados para ver se encontram uma terceira via. Eu acho que a Globo sempre vai estar, isso sempre está no fundo, né? Tá sempre lá na elaboração da pauta, né? Tá como ofuscar as ações do governo, como projetar outras lideranças. No caso do Eduardo Leite é difícil projetar, porque o Eduardo Leite, ele diz o seguinte: esse não é o momento de procurar responsáveis, porque ele sabe que ele é um dos responsáveis. Por isso que ele fala que não é o momento de procurar responsável, porque ele sabe que ele é um dos responsáveis. E isso é fácil fazer, é só ver todas as medidas legais, administrativas que ele tomou nesse 6 anos e 3 meses de governo. Ele está no segundo mandato, é só ver. Ele é uma pessoa que fragilizou fiscalização ambiental, ele é uma pessoa que estimulou destruição do meio ambiente no estado do Rio Grande do Sul, estimulou agrotóxico, estimulou, ele sabe disso, né? Ele, casado com esse prefeito de Porto Alegre, zerou investimentos em precaução, em defesa civil, zerou, não teve gastos, sabendo que Porto Alegre já haviam vários alertas. Então, o telhado de vidro do Eduardo Leite
é grande. É grande. Passada a crise, agora é momento de unir esforços, tempos de guerra, une esforços para resolver a crise humanitária que está se vivendo no Rio Grande do Sul. Essa falta de luz, falta de água, falta de comida, famílias despedaçadas, né? Esse é o momento de unir esforços para resolver isso. Mas, posteriormente, é evidente que vai ter que ser feito um balanço de com que seriedade se levou em conta a questão ambiental, os alertas que são feitos. Esse novo tempo que a gente está vivendo, essa nova normalidade que a gente está vivendo. Em que momento o governador do Rio Grande do Sul levou isso a sério? Em que momento se levou a sério a necessidade de obras nas cidades, nos centros urbanos, de precaução? Não é isso? Isso que o próprio Lula falou hoje, de encostas, de barreiras. Que momento? Vai ter que ter esse debate. Então o Eduardo Leite tem um telhado de vidro, ele pode aparecer com esse coletinho todo dia, mas ele tem um telhadozinho de vidro razoável, e a Globo pode até passar a mão, apesar que ele já teve alguns atritos com alguns jornalistas da Globo. Eu lembro um bate-boca dele com o André Trigueiro, né, onde ele tentou esconder as coisas, né? Mas realmente se pega muito leve com o Eduardo Leite, porque foi já um queridinho, inclusive, da Globo, né, na sucessão presidencial de 2022. Né, não deu certo, porque um candidato inviável, um partido inviável, não deu certo. Né? Então, eu acho isso. Acho que a ação do governo, ela tem me surpreendido, é uma ação muito forte. Aí tem muita característica do Lula. Muita característica do Lula é aquele negócio de sofrer com as pessoas. Né? O Lula tem essa marca, ele sabe quando as pessoas estão sofrendo. Ele sofre, ele sofreu muito na vida. Né? Ele sabe quando as pessoas estão sofrendo, e aí ele não vacila, ele esquece qualquer diferença e junta todo mundo e vamos. Então a ação do governo tem me chamado muita atenção. Você pega essa visita, né? O Lula já visitou 2 vezes o Rio Grande do Sul desde o início da tragédia. Essa visita mesmo que ele fez com todos os poderes, indo lá com... O bicho é habilidoso, vai lá com o Pacheco, presidente do Senado, vai lá com o Arthur Lira, vai com o Fachin do Supremo, né? Vai com o Dantas do Tribunal de Contas, vai com todo mundo para mostrar o seguinte, ó, eu tô já sensibilizado. Vocês precisam se sensibilizar para evitar ficando com amarras burocráticas. Isso é rápido. O Betinho dizia, quem tem fome tem pressa. Quem está nessa situação no Rio Grande do Sul tem pressa. Né? Então, o governo tem sido muito sério nisso. É impressionante a diferença. Né? Quando você compara o que é o presidente Lula, o sentimento que fica estampado no rosto, todas as ações que estão sendo feitas em todas as áreas, né? Negócio, né? Em todas as áreas estão tendo ações. Né? Estava vendo agora, vão importar 1 milhão de toneladas de arroz, porque já sabe que a safra de arroz no Rio Grande do Sul, que é importantíssima, foi abaladíssima, corre-se o risco de aumentar muito o preço do arroz, a comida do povo. Né? Então o governo já decidiu, vai importar 1 milhão de toneladas de arroz para garantir o abastecimento. Né? Então são várias ações. Né? Então o governo vai... Aí você vê a diferença que tem entre o governo Lula e aquela coisa chamada covil fascista do Bolsonaro. O Bolsonaro não tinha empatia nenhuma. O Bolsonaro era isso, estava tendo tragédia, ele estava andando de moto, ele estava andando de jet ski. A Micheque sumia, né? Sumia, sabe-se lá onde estava a Micheque. Né? Se estava pensando em joias, sabe-se lá o que ela estava pensando. Sumia. Né? Fazia gozação, fazia brincadeira em péssimo momento. Né? Ficar... Estou sem ar, né? Não sou coveiro. Era outra coisa, não tinha empatia nenhuma. Então, o governo Lula mostra, mais esse episódio, mostra seriedade, mostra compromisso com o povo, mostra que tá na flor da pele, tá sentindo o drama e tá se predispondo a fazer de tudo, juntando, somando esforços, é isso. Esse não é um momento é um momento de juntar esforços e é um momento de combater a quinta coluna em tempos de guerra. Então, ações muito impressionantes do governo Lula, muito impressionantes. A mídia, em certo sentido, setores da mídia tentam abafar isso. Destaca um dado belíssimo do que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, que é a solidariedade espontânea do povo. O povo brasileiro é um barato nesses momentos, mostra esse espírito de solidariedade, de compaixão, né? de abraçar, né?
mostra isso e ofusca um pouco a ação do governo, mas a sociedade está vendo, a ação do governo está ocorrendo. Talvez tenha esse dado que você levanta, talvez valesse a pena uma rede nacional para chegar e falar, ó, as medidas que estão sendo tomadas são essas, essas e essas, mostrar, fazer um negócio leve, né, mas didático, pedagógico, né, e também o momento de numa rede nacional dessas chegar e alertar a população para não aceitar fake news, não aceitar mentiras, não aceitar a ação desses patifes, desses criminosos que agem no esgoto digital, né? Talvez fosse o momento, né, para realçar ainda mais, não para ficar se jactando do que está sendo feito, porque o que está sendo feito é o que tem que ser feito, né, mas para prestar informações à sociedade. Talvez fosse um momento importante essa sugestão que você levanta. Eu acho que seria bastante importante, até no sentido de orientar, porque assim, eu já vi gente que vai mais longe, dizendo que nesse momento o governo federal devia intervir no governo do estado do Rio Grande do Sul. Porque não sei se você vê os videozinhos do Eduardo Leite chamando a atenção da população, são vagos, não há informação. Eduardo Leite faz aqueles videozinhos de coletinho, como você colocou, né, dizendo que é preciso evacuar tal bairro. Tá bom, para onde ir? Para qual abrigo as pessoas são direcionadas? O que elas vão ter lá? Então, assim, falta informação. E eu acho que o governo federal poderia contribuir nesse sentido, né, de trazer mais informações para o povo do Rio Grande do Sul, que vive uma ansiedade gigantesca, né? Tendo que deixar casa, não sabendo quando vai voltar. Essa situação pode durar aí mais de mês. Então, assim, eu acho que valeria essa... Não sei se essa intervenção, mas mais informações a partir do governo federal, organizando um pouquinho aí a situação no Rio Grande do Sul.